Classroom, na barra atividades, lá no tópico slides das aulas. Sempre relembrando também que a apostila é um material, né, da disciplina de produção de materiais. Toda e qualquer disciplina que vocês falam, tem a apostila. Então, essa apostila de produção de materiais é o material mais completo que vocês têm, é onde vocês devem pesquisar, estudar, enfim, fazer os resumos de vocês, né. Complementar a isso, pessoal, lá no Moodle, dentro de cada semana, né, semana 1, 2, 3 e 4, vocês têm um arquivo em PDF separado, só do conteúdo das aulas daquela semana. Então, lá na semana 1 tinha, né, um PDF da aula 1 e da aula 2, na semana 2 o PDF da aula 3 e 4, dessa semana agora, né, na semana 3 lá dentro da semana 3, tem lá um PDF da aula 5 e PDF da aula 6, que é o mesmo conteúdo da apostila, mas está ali em arquivo separado, que ajuda bastante vocês também estudarem, né, quem quiser usar no celular, o arquivo é menor, né, fica bem facilitado aí a pesquisa de vocês, tá? O Matheus tinha levantado a mão antes ali, queria falar, Matheus? Oi, foi sem querer, Luciano. Foi apertar o negócio aqui para aumentar a tela e eu apertei o levantar a mão, foi sem querer. Certo, tranquilo, Matheus, obrigado. Muito bem. Como vocês sabem, né, e eu repito todas as vezes, né, no início, nós temos o nosso calendário. Falo insistentemente, constantemente, em todas as aulas, sendo bem repetitivo o propósito, né, justamente para não escapar, né, a ninguém os compromissos que a gente tem, né, com relação aos nossos processos avaliativos lá no Moodle e no Classroom, certo? Foi tratado com detalhes no vídeo do contrato pedagógico. O vídeo do contrato pedagógico está ali no Classroom, na barra atividades, no tópico contrato pedagógico. Mas, início de cada aula, a gente relembra o calendário e a necessidade de vocês cumprirem com esse processo avaliativo para atingir a média, né, e a aprovação em relação à disciplina, tá? Lá na primeira semana, aula 1 e 2, 20 e 22 do 4, semana 1, vocês têm lá a atividade avaliativa 1 dentro do Moodle, né, valendo um ponto, que inclusive, né, tá, fechou o prazo dela, né, o prazo estava no guia do aluno, conforme a gente informou em todas as aulas, né. Na semana 2, 27 e 29 do 4, nós tivemos aula 3 e 4, né, correspondente a essa semana 2, a atividade avaliativa 2 lá dentro do Moodle, peso 1, data de realização, né, prazo para realizar a atividade avaliativa lá no guia do aluno. Semana 3 é a semana que nós estamos agora. Né? Na terça-feira a gente teve aula 5, hoje agora, né, nós vamos ter a aula 6, correspondente a essa semana 3, lá dentro do Moodle, atividade avaliativa 3 para fazer, peso 1, prazo está no guia do aluno, né, a data que encerra, o horário que encerra, tem que fazer dentro do prazo, é claro. Na próxima semana, nossa semana 4, 11 do 5 e 13 do 5, terça e quinta-feira, vamos ter aula 7 e aula 8. Nessa semana 4, vocês têm atividade avaliativa 4 no Moodle para fazer, vale um ponto. Cada uma dessas atividades avaliativas, então, vale um ponto cada uma, todas elas têm prazo, né, para fazer, está no guia do aluno, aquele arquivo que foi demonstrado lá no contrato pedagógico, né. Tem que fazer dentro do prazo para conseguir, né, esse um ponto de cada uma delas. Se não fizer, né, está perdendo aí essa pontuação tão importante para atingir a média final. São 4 pontos, então, de avaliativas na N1. No entanto, temos também o trabalho disciplinar na N1, que vale 6 pontos e completa os 10 pontos da nossa N1, né, a nota 1. O trabalho disciplinar é para fazer entregar lá no Classroom até 15 do 5. Então, até significa que qualquer dia, até esse dia 15, inclusive, pode ser feita a entrega. Tá? O trabalho a gente combinou os detalhes dele, enfim, está tudo lá explicado, né, no vídeo do contrato pedagógico. Como achar ele ali no Classroom, a gente mostrou isso ao vivo lá, né, gravou isso na aula, então vocês podem também consultar, né, esse vídeo do contrato pedagógico sempre que necessário para olhar lá o trabalho disciplinar. O trabalho disciplinar ele é composto de partes, né? A gente tem a atividade 1 e a atividade 2 ali dentro do trabalho, tá? A primeira parte, então, a atividade 1 do trabalho é o cálculo do método PEPS, e a segunda parte do trabalho é o cálculo do ponto de pedido. Conteúdo que a gente viu na semana passada, está gravado na aula, inclusive exemplos de cálculo, né, dos 2 métodos, inclusive comendo, né,
se alguém não fez ainda, vai fazer o trabalho, quando for fazer, reveja novamente os vídeos da aula passada. Está explicadinho ali, né, aquele passo a passo. Cláudia levantou a mão. Quer falar, Cláudia? Sim, professor. Eu queria ter uma dúvida. Ali na primeira parte do trabalho, ali é só uma venda? Não, tem algumas etapas ali, né? Em Sim, mas relação a aparece só uma venda são entrada e saída de materiais em especificamente. estoque, né? E Só aquilo que tem tem que uma fazer. saída. Isso, tem que fazer aqueles registros ali, Não, tô te tá? perguntando, é só uma saída ou tem mais de uma? É só o que está no trabalho, é só o que diz ali. Se diz uma saída, é uma saída. Se diz duas entradas. Não existe outra informação em outro lugar, tá? É o que está no trabalho. Se disser Tá. uma entrada, uma saída, é uma entrada, uma saída. Se tiver duas entradas, uma saída, é duas entradas, uma saída. Se tiver duas Sobre a entradas, parte. uma saídas, vai ser as duas entradas e as duas saídas. Então é a informação que tiver ali, tá? Não tem outro A lugar. informação vai estar especificada, então, quer dizer isso? Isso, não tem Tá. outro arquivo, outro lugar, outra informação, né? A informação é aquela que está Não, ali. você Tu lembra vai ler, do exercício que o senhor fez? A gente descobriu a saída vendo pelas as duas entradas, né? sim, o passo a passo do método é esse, né? A gente registra as entradas, registra as saídas e vê Sim, o mas só que saldo. eu tô te falando, no trabalho aparece uma saída já especificada. Sim, no exercício de aula também tinha uma saída, né? Não tem uma que faça depois das duas entradas, tipo, especificando uma delas como saída, vamos supor. Eu não entendi muito bem a tua dúvida, porque o método a gente viu em aula, né? É o método PEPS, primeiro que entra, primeiro que Não, eu sai, sei, as professor. Só operações de que, entrada e as operações de saída, né? E aí no trabalho diz ali é, quais operações tu tem que fazer. Então é esse tá, registro que tu vai fazer, é aquilo que está ali no trabalho, tá? tá bom. A outra dúvida é na segunda parte. Na segunda parte não tem nenhum dados. É pra gente inventar dados? Isso, na segunda parte diz simular, né? Tu vai simular. Vai dizer Tá, assim, a então eu vou empresa ter que fazer, tal, tem tanto, especificar tem um consumo médio digital, tem uma taxa de reposição, tem um estoque mínimo, e aí tu simula o cálculo. Tu vai Ok, contar uma história, né? Tu vai dizer, a empresa tal, de tal área, tem determinado insumo, né? O consumo médio é tanto. Aí tu vai tá criar bom, ali as informações, tá? tá bom, obrigada. Certo? Inclusive, gente, além da aula, né, da semana passada que a gente explicou ali o passo a passo do cálculo, né, tanto do ponto de pedido quanto do método PEPS, também já foi disponibilizado para vocês uma playlist, né, da disciplina de produção de materiais, e ali dentro daquela playlist tem lá, de novo, né, uma explicação do ponto de pedido e do método PEPS, como fazer o passo a passo, tá? Então, recomendo também, né, quem tiver mais dúvidas, além da explicação que foi dada em aula, também tem uns arquivos extras ali que eu fiz e coloquei lá na nossa playlist de produção de materiais, tá? No dia 18/5, nós temos a revisão final. Essa revisão final é uma revisão preparatória para a prova que acontece na quinta-feira, dia 20/5. Então, no dia 20/5, a avaliação final que ocorre lá no Moodle, vale 10 pontos, tá? Nesse dia 20/5, vocês vão receber instruções e senha ali no mural do Classroom. Vocês vão acessar o Classroom às 19 horas, vão ler essas instruções, vão copiar o código, vão acessar lá o Moodle, vão clicar lá na disciplina de produção e materiais, vai passar ali semana 1, 2, 3 e 4, embaixo vai aparecer a prova final. Vão clicar na prova final, vão inserir o código e a prova vai abrir para vocês 10 questões para fazer, tá? Feitas as 10 questões, salvar e enviar, ele automaticamente vai dar a nota para vocês. Nota que ficaram nessa prova da N2. Nossa média final é N1 mais N2 divididos por 2, ou seja, soma a nota da N1, soma a nota da N2, divide, tem que dar uma média mínima de 6. Abaixo de 6, precisa fazer a prova de substituição no dia 5 de junho. Matheus levantou a mão? Sim, só uma dica aí para os colegas.
lá no teu canal, tanto o vídeo do Pepsi como o vídeo de plano de pedido, eu tava com dificuldade para fazer o trabalho. Depois que eu olhei esses dois vídeos, fluiu para conseguir fazer o trabalho. Fluiu legal para ti? Fluiu legal para fazer. Os dois vídeos assim tá bem explicado ali dá para entender melhor para fazer o trabalho. Legal, Matheus, obrigado. Fiz aqueles vídeos extras ali com essa intenção. Obrigado. Boa dica do Matheus aí, gente. Então, os vídeos lá estão bons, né? Ajudam bastante aí na hora de vocês produzirem o trabalho, né? Então, fica a indicação aí. E acho que foi ontem, ou hoje ainda, né? Eu compartilhei de novo ali essa playlist para vocês. Se vocês procurarem, vão achar aqueles vídeos. Vai ajudar bastante. Muito bem. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguém com alguma dúvida sobre esse processo avaliativo? As 4 avaliativas no Moodle, o trabalho, a prova, a substituição? Como é que está para vocês em relação a isso? Luísa levantou a mão. Quer falar, Luísa? Então, nos primeiros dias de aula tinha dado um probleminha com a minha inscrição na turma, porque eu estou fazendo reaproveitamento das cadeiras, que eu comecei o curso em 2017, aí quando eu comecei a trabalhar eu tranquei. Aí tinham me inscrito em todas as cadeiras, eu não tinha que fazer todas, eu tinha que fazer só algumas, e aí deu uns 2 dias de atraso para mim entrar para aula, eu fiquei com 4 faltas. Aí eu queria saber quantas faltas podem ter ou como é que faço para ajustar, para mim não ter que fazer a substituição por causa de faltas. A substituição ela não resolve o problema das faltas, né? A prova de substituição é para a nota, tá? O único caso em que se aplica a substituição é caso a gente fique com a média abaixo de 6. Então, sim, mas aí no caso, na matéria... Tem uma nota inferior à média. Com relação à presença, não tem prova de substituição, tá? Aí eu vou te pedir assim, como teve essa situação relacionada à tua matrícula na disciplina, vou te pedir, se tu puder, me enviar um e-mail registrando esses fatos, e aí depois, em seguida, eu te retorno com o e-mail para a gente ver se vai ser necessário fazer alguma atividade extra, alguma coisa, né? Para recuperar essas 4 faltas. Mas precisa fazer o seguinte cálculo. A frequência para aprovação é uma frequência de 75% das aulas, tá? Então, vamos ver aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datas. Dessas 10 datas, 75% representa 7,5, né? Então, tem que ter participado de 7 aulas e meia. Basicamente isso, tá? Sim. Como é que as faltas são registradas? Cada aula tem uma presença antes do intervalo e uma presença após o intervalo. Eu faço a chamada uma única vez, né? Depois que a gente trabalha o conteúdo, a gente faz um intervalo de 15 minutos, na volta do intervalo eu faço a chamada. A presença de vocês corresponde à participação na primeira parte com a aula ao vivo e a segunda parte fazendo os exercícios. Então eu acompanho, né, a realização dos exercícios de vocês para confirmar, né, que vocês continuaram aí conectados, fazendo os exercícios. Claro, se alguém sai, né, na segunda parte da aula, corre o risco de perder a segunda presença do dia, né? Então, as tuas 4 faltas que aparecem lá são correspondentes a 2 dias. E são 2 faltas, uma antes e uma depois do intervalo para cada dia. Então, se aparecem 4 faltas, significa que tu perdeu 2 aulas, tá? Tá, tranquilo, eu vou ver então. Por enquanto tu tem frequência suficiente para aprovação, né? E se são 10, tu faltou só 2 aulas, pelas 4 faltas, tu vai ficar com a frequência de 80%. Tá certo, obrigada. Certo? Obrigado. Muito bem, gente. Alguém mais com alguma dúvida? Alguma pergunta sobre o processo avaliativo? Prova, avaliativas, trabalho? O Josué está empolgado ali, né? Com aquele assunto, aquele velho assunto, né? Vai ser goleada, Josué. Muito bem, gente.
Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, pergunta a respeito do calendário, vamos adiante, então. Nosso assunto de hoje, arranjo físico e logística. Arranjo físico é uma tradução, né, para a nossa língua, do termo utilizado na maior parte, né, dos autores dessa área de gestão, né, que é layout. Esse termo vem do inglês, enfim, né, e se traduz como arranjo físico. Mas talvez a palavra, né, arranjo físico, não dê toda a dimensão, né, desse significado, que não é só o posicionamento, né, a organização do espaço, né, existem outros elementos que envolvem nessa questão do layout, e a gente vai ver, né, essas dimensões, essas definições que são mais abrangentes, tá, todas elas. O José Gabriel colocou lá que para ele está travando, colocou ali no chat. Não sei se para mais alguém está acontecendo esse travamento. Se o pessoal puder confirmar aí. Às vezes sim, às vezes não, né? Depende da internet de cada um, mas não sei se... Tá normal. Não, aqui para mim tá normal também, tanto o áudio como a imagem, tá normal. Tá, tranquilo. Valeu, gente. Então pode ser só o teu caso aí, José. De repente, reiniciar, e não sei se está pelo celular, né? Fechar a conexão, abrir de novo, pode melhorar, enfim. Às vezes, né, pesa um pouquinho também a internet do celular, né? Vai tentar logar pelo PC, legal. Às vezes melhora, né? Estabiliza a conexão. Muito bem. Então, gente, vamos ver aí as definições de layout que trazem, né, uma perspectiva melhor para esse significado do que é esse arranjo físico, afinal de contas, né? Então, primeira coisa, né, primeiro ponto, né, é o estudo das condições humanas de trabalho. Então, já nessa primeira definição, já vai para além daquela ideia de arranjo físico apenas ou somente, né? Porque arranjo físico é colocar as coisas no lugar, né? Arranjei fisicamente o espaço. Né? Não significa somente essa concertação de coisas, né? Mas a primeira definição, né, já traz isso. Estudo de condições humanas do trabalho. Ou seja, tem implicações, né, para os indivíduos, o grupo humano que atua dentro daquele espaço físico, dentro daquele arranjo físico. Então, claro, vão ter situações lá de regras e normativas legais que devem ser atendidas por esse arranjo físico. Como, por exemplo, normas de segurança e saúde do trabalho. Né? Faz parte do espaço físico o piso, por exemplo. Né? Esse piso não pode ser um piso escorregadio, né, que eventualmente com algum tipo de umidade ou condição que possa ocorrer, né, se torne, né, espaço para acidente de trabalho. Né? As normativas ou as NRs correspondentes à ergonomia também impactam a questão do arranjo físico, porque os móveis, utensílios, máquinas, equipamentos são pensados para o espaço, né, devem ser adequados às necessidades ergonômicas das pessoas, as condições de ventilação, circulação de ar, né, as condições de saída de emergência, identificações em caso de blackout, né, iluminação própria em caso de blackout para indicar a saída, uma série de elementos que compõem o arranjo físico para além da organização do espaço, né, prevendo todas as necessidades humanas daqueles que ocupam aquele espaço físico. Então, essa definição de layout é mais ampla do que só essa concertação, né, que imediatamente, né, os termos arranjo físico poderiam levar. É mais amplo, né? Então, a definição leva a esse entendimento mais amplo. Ele também é um estudo sistemático, que procura aí a combinação mais adequada, né? A melhor combinação, a mais assertiva, a combinação ótima da instalação, né, do prédio, né, dos espaços, em relação a tudo aquilo que vai ocorrer dentro do espaço produtivo. Então, claro, né, que existem situações e situações. Uma empresa que aluga um prédio, né,
a divisão do espaço físico já está dada. Ela vai ter que se adequar, né, se reorganizar a partir daquele espaço que já está dado, né, não foi um espaço pensado, planejado, construído para aquela organização, né, o espaço é alugado. Então há uma necessidade de adaptação e buscar essa combinação ótima, né, dentro da necessidade de adaptação. Claro que o resultado será muito superior ou muito melhor se a empresa tem um prédio próprio, ela pensou, planejou, né, combinou, né, os espaços da melhor maneira para ter o melhor resultado. São duas situações que podem ocorrer, mas em ambas a empresa deve buscar o melhor, né, possível daquele espaço físico. Então, também uma outra definição é a forma como homens, máquinas e equipamentos estão dispostos no ambiente de trabalho. Então, a gente pode remeter esse conceito de layout, né, aos sistemas de produção. Então, tem uma relação de layout com o tipo de sistema de produção? Claro, né, vejam a definição, a maneira como homens, máquinas e equipamentos estão dispostos no ambiente de trabalho. O que define essa disposição desses elementos no ambiente de trabalho? O sistema produtivo, né? Então, lá no sistema de produção por encomenda, tem um tipo de concertação, né, um tipo de layout na produção por encomenda, na produção por lote, na produção contínua, vai ter cada um deles, né, uma determinada disposição. Tá? Dessa forma é que determina o melhor layout, né, para aquele tipo de sistema. A gente vai ver depois, né, essas combinações. E é a melhor utilização do espaço disponível que vai resultar em um processamento mais efetivo. Então, a gente vai lembrar ali do sistema aberto, né? O centro do sistema organizacional, o centro do processo produtivo é o processamento. Mas não é o único elemento. Tá? Vamos lembrar de uma aula anterior em que a gente falou do Supply Chain Management, ou gestão da cadeia de suprimentos, que observa a entrada, considera o processamento, né, e inclui a saída. Então, é um sistema aberto. Então, o layout, né, o arranjo físico, né, vai considerar o processamento, né, aquilo que resulta desse processamento, mas ele é influenciado pela entrada e pela saída, né? Sempre buscando aproveitamento melhor daquele espaço, né, diminuindo assim o custo de deslocamento de pessoas, máquinas, enfim, que possam, né, estar realizando movimentações que não agregam valor, ou seja, tá, reduz a produtividade e se perde tempo com o deslocamento dos materiais. Então, um bom layout busca reduzir, né, esses custos com o deslocamento, né, de distância percorrida ao longo do processo. Tá? Bom, a implantação do layout. O layout pode ser, sim, planejado, né? A gente precisa aí prever e programar como as coisas vão acontecer, como as coisas vão estar distribuídas, né? Os elementos que vão compor. A gente já sabe que são, né, pessoas, máquinas, equipamentos, né, os materiais que vão circular dentro daquele espaço físico. E aí, é claro, né, a empresa precisa pensar na situação que está dada para ela. É um espaço planejado, um projeto próprio, ou é um espaço que vamos ter que adaptar? Então, a gente vai ter que planejar também dentro daquilo que é possível adaptar dentro daquele espaço, um espaço alugado, por exemplo. Então, em ambas situações, a empresa, para implantar o seu layout, a sua forma de trabalhar, ela vai ter que prever e programar como as coisas vão acontecer. Tá? Então, verificar ali a disponibilidade, né, dos meios que vão facilitar a carga, descarga e movimentação dos materiais que a empresa vai utilizar de equipamentos, né, eventualmente, paleteira, transpaleteira, empilhadeira, guindaste, carregador, né, esteira de transporte, monovia, eletromonovia, processos automatizados de transporte, isso tudo precisa ser devidamente programado, pensado, previsto. Para adequar os espaços de circulação, porque a organização não tem só os espaços produtivos, né? Ela tem a transição de um espaço para o outro, e essa transição são os meios, os canais de trânsito.
das pessoas, dos equipamentos, né? Isso precisa ser devidamente pensado, previsto. É muito comum, né, as empresas pensarem no momento que as coisas estão acontecendo, fazendo planejamentos para aquele momento, né? Então, a empresa, eventualmente, ao longo do tempo, vai ter que transformar aquele layout ou reorganizar aquele layout ao longo do seu desenvolvimento. O que evita o número de vezes que esse layout precisa ser reorganizado e que, claro, leva a custos, é pensar num horizonte um pouco mais longo. Então, uma empresa que é menor, né, que tem uma quantidade menor de itens produzidos, uma quantidade menor de equipamentos, tende a ter, por exemplo, né, uma das variáveis, corredores mais estreitos, porque circula aí só pessoas, né, e circulam daqui a pouco, né, uma paleteira manual, no máximo, no caso de uma indústria. Mas se essa empresa cresce, né, o número e o peso das coisas serem transportadas naquele espaço ali aumenta, ela vai precisar de empilhadeira. A empilhadeira já vai precisar de um espaço físico maior para trânsito, então o corredor precisa ser ampliado, eu preciso reorganizar esse espaço físico novamente. Então, isso vou ter que fazer parada de produção, organizar as coisas, né? Isso leva um tempo, leva custo. Então, pensar nesses horizontes um pouquinho mais longos, né? A empresa tende a crescer, é uma projeção, é uma necessidade, já faz uma previsão de um corredor um pouquinho mais amplo, né, já pensando que pode acontecer, e aí se evita, né, de ter tantas alterações de layout quantas ocorrem caso não se faça essa previsão, né, essa programação futura. Parece, assim, algo óbvio, né, quando a gente lê, mas acontece muito também na prática. Porta suficientemente larga, casos e casos, né, de empresas que vão fazer alterações no seu processo produtivo e precisam de uma máquina maior, precisam de um equipamento que vai dar conta de aumentar a produtividade e que é maior que o equipamento que já existe na empresa. E aí chega o equipamento, chega a máquina, ele não passa nas entradas da empresa. Muitas empresas, histórias, né, acontecem, conhecidas aqui, né, tanto no Rio Grande do Sul quanto pelo Brasil afora, de empresa que teve que quebrar, né, parede, né, porque a máquina nova não passava, porque não foi pensado antes, né, a empresa pode crescer, a gente pode precisar de equipamento maior, a gente precisa de espaço, né, de entrada e saída suficientemente largo. Então, isso acontece também caso não seja feita essa programação, essa previsão, né. Os corredores adequados ao fluxo de repocadores, empilhadeiras, equipamentos de movimentação, tá? Aí, nesse caso, não só a largura, né, dos corredores, nesse caso, né, mas também um piso adequado à movimentação desse tipo de equipamento. Não é qualquer piso, né? Limite de altura que possibilite a carga e descarga, pensando aqui, né, por exemplo, lá na expedição, que vai fazer a saída do produto final, o produto acabado para o cliente final, né? Tem que planejar e pensar como isso vai se dar, né? Os veículos utilizados vão ser de pequeno porte, vão ser caminhões, né? Vai ser carreta, que tipo de veículo que vai ser utilizado ao longo do tempo para o transporte das mercadorias. Então, lá a altura, por exemplo, né, do piso lá na expedição para chegar, né, o veículo que vai aportar ali os equipamentos, máquinas, bens, produtos que vão ser dispensados ao cliente final, precisa pensar nisso, né? Resistência de pavimentos para o empilhamento. Depende, claro, de cada empresa, cada área de atuação, cada tipo de produto, mas sim, né? Isso precisa estar num projeto, né? Ou quando vai se alugar um espaço, pensar nisso, né? Aquele espaço que vai se alugar aguenta o peso dos produtos, das máquinas, do empilhamento que vai ser feito, né? A depender da empresa, isso é inclusive, um ponto de limite, um ponto de corte entre poder colocar, né, equipamentos, né, instalar a empresa naquele lugar ou não, né? Então não é possível, né? O espaço é bom por vários motivos, mas a empresa não vai poder se instalar lá porque alugar aquele prédio, a estrutura, o piso não vai aguentar o peso das máquinas, não vai aguentar o empilhamento dos produtos prontos, né? Claro que depende de cada situação, tá? O pessoal tá frenético no chat ali, parece que a coisa está indo bem lá para
por um dos times aí da dupla Grenal, né? Muito bem, gente, mas vamos seguir a aula aqui, né? Alguém com alguma dúvida, alguma pergunta, queira fazer alguma participação sobre essas definições de layout? Como é que tá para vocês? Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. O pessoal tá entretido aí. Tá entretido com outra coisa, né? Hoje é um dia difícil para mim. É difícil para mim. Tô dividindo a atenção de vocês com coisas importantes aí. Tô sabendo. Tô sabendo. Muito bem, vamos lá. Ainda bem que é aula gravada, né? Porque o foco está dividido. O foco está dividido. Vamos lá. Gente, o estudo do layout, né? Ele tem alguns objetivos. A gente viu a importância dele, né? A importância do layout, né? Os problemas que podem acontecer, enfim, né? Mas ele traz alguns objetivos com ele. Tá? Então, a empresa vai abrir uma filial, vai expandir para outros mercados, vai deixar de ser uma empresa regional para passar a ser uma empresa, por exemplo, nacional. Então, ela vai ter necessariamente que implantar uma unidade produtiva ou expandir uma unidade produtiva. Né? Então, o estudo do layout ajuda, auxilia na implantação desse projeto, ou seja, pensar esse espaço físico, o arranjo, né, a organização física das coisas, mas, para além disso, todos aqueles elementos que são condizentes com os processos legais, né, e de saúde e ergonomia das pessoas dentro desse espaço. Então, tem que ser tudo devidamente pensado. Inclusive, o layout, para além do espaço interno, industrial, né, ele também tem a sua importância dentro dos espaços de venda, né, ou dos pontos de venda, do PDV, enfim. Porque ele traz também identidade para a marca, ele traz a identidade das organizações. Então, se a gente for ver uma empresa da área de alimentação, né, essas grandes redes como Girafas, Bob's, Burger King, McDonald's, né, todas elas têm uma identidade nesse layout de marketing, se a gente pode se expressar assim. Qualquer uma dessas marcas, né, em qualquer estado do Brasil, né, que a gente for ser atendido, que a gente for consumir um produto, tem, né, uma mesma proposta de identidade nesse layout de ponto de venda. Né? Isso também tem uma importância, também traz um objetivo aí, né? Então, tem esses objetivos relacionados ao processo de produção, ao processamento do material, a importância das pessoas e a organização do espaço para as pessoas que trabalham lá, mas também tem esse outro lado relacionado à área de marketing, venda, essa parte comercial do layout. Tá? Internamente, um bom layout, né, tem como objetivo aí reduzir o transporte e a movimentação, porque existe sim, né, custos atrelados a transporte e movimentação. Então, em linhas gerais, o que é importante preservar? Todas aquelas operações que agregam valor. O que agrega valor? No momento que eu estou transformando a matéria-prima em produto, é um exemplo, né? Então, está agregando valor. Por quê? Isso vai tornar o produto vendável, isso vai trazer resultado, vai trazer lucro para a empresa. Transporte. Não tem nenhuma transformação sendo feita, nenhum processamento. É só movimento, né? Trago daqui para cá, de cá para lá. Bom, se eu puder minimizar isso, vai sobrar mais tempo para ser produtivo, para aquilo que agrega valor no produto. Então, o objetivo do layout também é reduzir essa movimentação. Tá? Racionalizar os espaços, né, o uso racional do espaço. Espaço racional significa que ele foi planejado. Né? Então, eu penso numa estação de trabalho. Como é que eu vou racionalizar o espaço de uma estação de trabalho? Né? Vou pensar num espaço administrativo, para sair um pouquinho da parte industrial, por exemplo. Né? Eu preciso ter ali uma impressora, tá? Se é um espaço administrativo em que
a gente está tratando de uma área de vendas, uma área comercial, né, uma impressora fiscal, né, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu vou precisar de um terminal para consultar estoque. Tá? Se eu estou fazendo um processo de venda, eu vou precisar de um telefone para entrar em contato com os clientes. Eu vou precisar do software instalado, né, que eu posso fazer um chat online para atender alguma dúvida de cliente. Né? Eu vou precisar de alguns insumos, né? Se eu preciso emitir algum documento, eu vou precisar de papel, eu vou precisar de tinta para impressora. Eu preciso racionalizar e deixar essas coisas ali naquele espaço. Né? Imagina o seguinte, né? Um espaço destes não racionalizado, não pensado. As folhas não vão estar aqui perto, né? Eu vou ter que sair daqui e ir lá até um depósito, pegar as folhas para, quando acabar, fazer o uso na impressora. Então, eu tenho que ter um dispensário ali, onde vou ter as folhas, vou ir trocando, né? Sempre que houver essa necessidade. Então, racionalizar é pensar também, né, nessa alimentação do espaço, dos materiais necessários à execução da atividade, tá? Numa indústria, as ferramentas, né? As ferramentas, os equipamentos próximos para executar as atividades, as funções. Uma prestação de serviço, né? O cliente chegou para ser atendido. Eu tenho que ter ali, né, no meu balcão, por exemplo, né, no meu espaço, onde eu faço atendimento, a prestação de serviço para aquele cliente, as ferramentas, os materiais, né, que vão ser utilizados para aquela prestação de serviço. Quanto mais eu tiver que me movimentar, me deslocar, menos produtivo eu sou, menos clientes eu consigo atender naquele mesmo espaço de tempo. Então, racionalizar o trabalho é pensar nessas movimentações. Melhorar as condições de trabalho também é um objetivo, né, do layout, facilitar a limpeza e analisar as condições de segurança e ergonomia. Tá? No mínimo, aí vamos lembrar de uma coisa, NR17, né? Quando eu vou pensar num espaço físico, a NR17 me ajuda a pensar nesses elementos. Tá? Então, a altura da cadeira, a altura da mesa, tá? O apoio para os pés, para quem trabalha em escritório, por exemplo, uma série de coisas, né, de ergonomia que influenciam, né, o pensar e o planejar um espaço de layout. Tá? Muito bem. Existe uma relação, como nós falamos antes, entre o sistema produtivo adotado e o layout adequado a esse sistema produtivo, tá? Ou pelo menos o mais adequado àquele sistema produtivo. Então, um layout de processo, qual é a característica dele, né? O arranjo fixo das máquinas e das pessoas por especialidade. Então, se adequa muito bem no processo produtivo a um lote, né? Então, especialidade daquele arranjo, né, de máquinas, pessoas e equipamentos é a especialidade de produzir camisetas. Uma outra linha de produção é produzir calças, é produzir cada especialidade específica a um arranjo específico. Ele se adequa bem, então, a uma produção por lotes. Num processo administrativo, né, seria a organização por processo, né, sendo realizado nas etapas administrativas da empresa. Então, vou ter uma célula, um processo, né, de marketing, um outro processo de vendas, um outro processo de almoxerifado, um outro processo de produção. Todos eles são interligados, um depende do outro, mas cada um executa uma fase. Tá? O layout de produto, tá? Ele se adequa bem ao sistema de produção contínua. Por quê? O arranjo, o layout, né, das máquinas, dos equipamentos, é fixo ao longo do processo produtivo. O produto se desloca, né, como a gente já viu no sistema de produção contínua, ao longo da linha de produção. Né. Então, o layout é fixo. Né, as máquinas vão estar sempre naquela posição, as ferramentas, né, e as pessoas que fazem aquela atividade estarão naquela posição, o produto vai se deslocar ao longo. E nós temos o chamado layout estacionário, por óbvio, né, sobrou o sistema por encomenda, é aquele que se adequa, então, layout estacionário, se adequa ao sistema de produção por encomenda, onde o produto fica estacionário, né, parado, fixo, e quem se desloca são as pessoas, os equipamentos, as máquinas, que vão ser utilizados para produzir aquele determinado produto. Tá? Então, existe essa relação do tipo de layout com o tipo de sistema de produção. Claro, né?
podem haver adaptações, né, em relação a um ao outro, mas no geral, né, é o que melhor se adequa. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente, sobre essa relação de layout com o sistema produtivo? Ficou claro para vocês? Ficou. Legal. Olhando o chat aqui, parece que o pessoal está aumentando o volume, né? O volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, já está quase no volume máximo aí, né? Caroline colocou tranquilo ali no chat, legal. A Adriana também colocou tranquilo. O José tá empolgado mesmo, né, José? Hein? Aquela história, né? 6 fecha o primeiro tempo, no segundo tempo fecha 12. Não vai a tanto, né? Duda tá tranquila. Muito bem, gente. Então, relação, né? Não esqueçam disso. Pode aparecer numa prova, pode aparecer numa avaliativa. Então, fiquem atentos, tá? O Jefferson também colocou tranquilo ali no chat. Obrigado, Jefferson. Então, vamos adelante. Rafael estava numa situação no hospital agora. O noivo estava em trabalho de parto. Pairal, assim, que financeiro. Oh, felicidades, Rafael. Meus parabéns aí, né? Oh, a família está crescendo, né? Ótima notícia aí. Parabéns à família. Tu vê depois. A atenção total agora é o filho que está nascendo, Rafael. Né? Não era nem para estar conectado aqui, né? Depois tu assiste a aula, tá? Tá mais do que justificado. Tá? Felicidade para ti, Rafael, para a esposa e para a noiva, para a família. Legal. Até mais, Rafael. Muito bem, hein? Bacana. Pessoal, a outra informação aí da aula de hoje é o processo logístico, né? Claro que guardam uma relação, né? Então, não é à toa, né, que os dois temas estão ligados nessa aula, layout e logística. Vamos rever esses termos, né? Logística, né? Cadeia de suprimentos, né? Gestão da cadeia de suprimentos. Porque, como é a gestão dos materiais no seu deslocamento ao longo do processo, desde o fornecedor até o cliente final, é claro que existe uma concertação de espaços de layout em todas essas fases. E o processo de logística, né, é a gestão desse material dentro desse, né, arranjo físico nas fases de entrada, processamento e saída. Então tem essa relação direta. Tá? Dayana. A Dani está gostando da aula. Legal, Dayana. Muito bom, legal. Bacana, que bom mesmo. Muito bem, gente. Então, primeira palavra, né, é logística. A gente relembrar, porque a gente já viu, né, nas aulas anteriores, mas a gente precisa fazer essa conexão com o layout. Então, o processo logístico, vamos relembrar, ele é o planejamento e implantação do fluxo eficiente e eficaz das mercadorias, serviços, materiais que vão, né, se deslocar ao longo do processo. Tá? Josiane está usando a aula para responder atividade de apoio. Muito bem, Josiane. É isso aí, né? Não só atividade de apoio, dou uma dica, hashtag fica a dica, ajuda bastante para fazer as avaliativas também. Tá? Outro termo, gente, da nossa disciplina, que a gente viu já em aula anterior, que a gente está relembrando agora, é cadeia de suprimentos. Então, a cadeia de suprimentos ela é aquele processo de abastecimento, é claro, né, de cada uma das etapas e fases da produção, enfim, do produto ou serviço, né, através daqueles processos que a gente viu, cuja área de compras está diretamente conectada, né? A gente viu que a área de compras, ela supre, né, todo esse processo logístico, a gente chama isso de cadeia de suprimentos, né? Que vai, então, alimentando todo o processo para a gente conseguir produzir e entregar o produto, o serviço para o nosso cliente final.
De novo, aqui nós temos circulação, né, trânsito de materiais ao longo de um arranjo físico. E nós temos a gestão da cadeia de suprimentos. Essa pensa tudo, né? Que foi o Supply Chain Management que a gente viu em última aula. Ou seja, a gente tem lá um olhar, inclusive, para dentro dos fornecedores, né? Onde a gente tem uma relação estreita, mais próxima, né? Com esses fornecedores, entendendo, inclusive, os processos, embora a gente não possa fazer gestão lá dentro do fornecedor, né? A gente estabelece políticas de relacionamento, metas, indicadores, né? A gente estabelece uma série de parâmetros para que o atendimento ou suprimento à matéria-prima, né, as coisas que chegam à empresa, tenham um padrão, e esse padrão seja suficientemente, né, assertivo para atender aqueles 5 objetivos da administração da produção, né, custos, né, confiabilidade, flexibilidade, qualidade, né, rapidez, foram aqueles 5 objetivos que a gente viu lá no início da primeira aula. Então, a gestão da cadeia de suprimentos é muito importante porque tudo que chega, né, vai atravessar o processo e vai influenciar esses objetivos durante esse processo, tá? Bom, esses materiais que transitam pela empresa e que são geridos, né, pelo Supply Chain Management, esses materiais se deslocam, né, ou seja, são movimentados com o uso de equipamentos. Existe uma movimentação física desses materiais. Quanto mais complexa for essa movimentação, maior for o número de materiais e a diversidade de materiais, mais complexo será, né, o tipo de movimentação física. Quanto menos complexo, né, ou uma quantidade menor de materiais, né, tende a ser menos complexa, menos física e às vezes até mesmo a movimentação, né. Então, alguns equipamentos de movimentação a gente vai ver agora no decorrer, né, desse tópico, tá? Mas a movimentação desses produtos, dessa matéria-prima, ocorre. Gestão da cadeia de suprimentos, desde lá do fornecedor até a minha entrega na porta do cliente lá no final. Um bom exemplo disso, né, são essas grandes empresas da área de cosméticos, por exemplo. Né? Vamos pegar a Natura, a Avon, né, a Jequiti, né, a Boticário, né? A Boticário nem tanto, né, mas essas outras, todas elas, né, fazem essa gestão de ponta a ponta. Né? A Boticário nem tanto porque ela tem, né, pontos de venda, né, nas cidades, lojas físicas, né, inclusive não só em shopping, mas loja de calçada, né. Mas essas outras como Natura, Avon, elas fazem, né, esse processo logístico de entrega até mesmo na porta do cliente lá. Né? E essa movimentação é toda ela planejada, pensada. Né? Então, aquele entregador, né, que vai até lá a porta da revendedora Natura ou da revendedora Avon, por exemplo, né, aquilo foi pensado, foi planejado para ser daquela forma por algum motivo. É menos custoso fazer dessa forma, ter um terceirizado fazendo essa entrega para a empresa, do que a empresa ter, né, no Brasil inteiro, né, veículos próprios, né, e a manutenção, né, desses veículos para fazer essas entregas com funcionários próprios e contratados, ou é menos custoso a terceirizar para algumas empresas de logística que fazem nas regiões diferentes do país, e até mesmo da América Latina, né, no caso de alguns, essa entrega. Então, essa movimentação de materiais é pensada de ponta a ponta e tudo é planejado. Claro que existe uma movimentação interna, né? E processamento interno. Esse processamento interno pode ser horizontal ou vertical. Nós temos movimentação manual, movimentação mecanizada e automatizada. Na movimentação manual, de novo, né? Quando a gente pensa no espaço físico, não é só o arranjo das coisas no seu lugar. A gente pensa também e principalmente nas pessoas que ocupam e que vão atuar dentro daquele espaço. Quando a gente fala em movimentação manual, existem leis, regras normativas, né? Ou seja, tem uma NR17, por exemplo, de ergonomia, que estabelece lá peso máximo para o transporte manual. Está lá, para homens tem um determinado peso máximo, para mulheres tem um determinado peso máximo. Acima desse peso que pode ser transportado por um indivíduo de uma forma segura, deve-se utilizar
equipamentos para esse transporte. E aí a gente vai para transporte de materiais, né, matérias-primas, né, e produtos de forma mecanizada. Esses elementos mecanizados são, né, empilhadeiras, paleteiras, transpaleteiras, enfim, equipamentos que vão suportar uma carga acima daquilo que pode ser suportado pelo indivíduo, né, previsto nas normas legais. Então, a simples existência desses equipamentos não é somente, né, para agilidade ou somente para facilitar o processo, mas também para cumprir normas. E o próprio uso desses equipamentos mecanizados também tem normativas, né? Existe uma exigência de alguns elementos que precisam ser cumpridos para os indivíduos que vão utilizar alguns equipamentos de transporte. Empilhadeira, por exemplo, né? O indivíduo precisa ter lá, né, a carteira de habilitação, inclusive, né, fazer um curso especial, né, para operar a empilhadeira. Né? E temos também o transporte automatizado, ou seja, ao deslocamento desses materiais ao longo do processo produtivo, né, sem a interferência direta do indivíduo. Né? Digo direta porque sempre há ali a necessidade de alguém especializado. Então, o processo é automatizado. Então, a gente olha lá, algo sendo transportado durante o processo produtivo por uma, enfim, né, uma esteira. Né, ele para em determinados momentos, né, na esteira, e ali se deposita, né, o produto, ele vai mais adiante, aí vem uma outra máquina e tampa aquele produto. Como é que isso acontece? Alguém programa esse sistema. Então, a gente tem um indivíduo, um técnico especializado em programação, né, que, a depender do produto que estiver passando ali, né, vai alterar esses dados de programação para que, né, esse transporte aconteça ao longo da linha de produção, por exemplo. Tá? Nós temos aí 3 modelos, né, o manual, o mecanizado e o automatizado. Tá? Nos 2 primeiros, nós temos a ação direta humana, né, no transporte, e no último nós temos uma especialização técnica, né, que realiza a programação, né, daquele equipamento, daquela máquina, enfim. Alguns equipamentos, então, gente, de movimentação, tá? Então, a gente tem movimentação horizontal e movimentação vertical, né? Temos aí os veículos industriais, em que se enquadram, né, as empilhadeiras frontais e laterais, carrinhos de transporte, né, paleteiras manuais e a transpaleteira elétrica. Nós temos os equipamentos de elevação e transporte, alguns deles, né, de elevação vertical, né, como guindastes e talhas, ponte rolante, monovia, eletromonovia. Inclusive, hoje, na parte dos exercícios, na segunda parte da aula, nós vamos ver ali um processo logístico, né, vai ter ali um material para vocês assistirem, se posicionarem, né, a respeito, responderem a respeito. A gente vai ver todo um processo logístico e ali prático, né, uma determinada empresa, e vocês vão ver ali alguns meios de transporte utilizados para essa empresa, bem interessante. Vai ser uma pergunta sobre esse processo, e eles não vai ter alternativas, né, vocês vão desenvolver um raciocínio aí sobre os processos. Transportes contínuos, esteira, rolo, caçamba, plano inclinado, né? Então, é um transporte contínuo, ou seja, o movimento é contínuo, né? E os produtos estão sendo colocados ali em ordem, naquela esteira, para levar, né, transportar para um outro ponto, tá? Do processo produtivo, né, ou do processo de entrega, por exemplo. Até aqui, gente, como é que tá para vocês? Dúvidas, perguntas? Tranquilo. Tranquilo, legal, Matheus. Tranquilo. Legal, obrigado. Caroline mandou tá tranquila no chat. A Luísa mandou um de boas. A Nara mandou um de boas na Lagoa? Muito bem, gente. Se vocês não tiverem aí nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente vai adiante aqui no nosso conteúdo, tá?
Então, a respeito da movimentação de materiais, para que ela seja eficiente, nós precisamos fazer todo esse planejamento, todo esse pensar, né, prever e programar as coisas, porque quando ela é eficiente, ela é capaz de proporcionar um aumento da capacidade de produção. Então, se eu pensei e planejei, eu vou minimizar aquele deslocamento desnecessário, aquela movimentação desnecessária, e aquele tempo que seria de transporte vai ser um tempo produtivo. Então, aumento a capacidade produtiva, né, minha capacidade de gerar mais produtos, de fazer mais entregas, enfim. Também ocasiona a melhoria das condições de trabalho, porque uma movimentação eficiente, planejada, pensada, né, ela inclui o indivíduo, a pessoa. Então, existirá nesse espaço planejado, pensado, uma melhoria das condições de trabalho. Né? Tudo reflete, ou deverá refletir, né, a condição humana no trabalho. Porque já vimos lá no início da disciplina, né, logo na primeira definição do que é a produção, o que é a empresa, né, aquele conceito do Chiavenato, é um grupo social. Né? Então, as pessoas que fazem o resultado. Então, trazer melhoria para as condições de trabalho é algo importante, vem aí desse pensar da movimentação de materiais, né? Então, pensar na segurança das pessoas, né, na ergonomia, tudo isso traz resultado positivo e, óbvio, redução dos custos, né? Bom, nós temos o nosso canal de distribuição, que é o caminho que percorre, né, o produto da empresa até o consumidor final. Esse caminho é muito variável, depende do que a empresa faz. A empresa produz um produto, um bem, a empresa presta um serviço, a empresa vende o produto no mesmo local onde produz, a empresa presta o serviço no mesmo local, né, e o cliente é que se desloca. Como é que acontece essa distribuição do produto ou serviço? Né? Ou seja, como a gente leva o nosso produto ou o nosso serviço até o nosso consumidor. Isso é canal de distribuição, a forma que a gente leva o produto ou serviço. E essa distribuição tem que ser a melhor possível, é excelente. A gente vai citar, mas professor, e os processos tecnológicos, né? Também é um canal de distribuição, também. Toda forma de distribuir o produto, de levar o produto ou serviço até o cliente final, é o tal do caminho percorrido. Tá, mas e a Netflix? É um canal, tem um canal de distribuição? Tem, né? O canal de distribuição é a rede mundial de computadores, é a internet, né? Através do streaming, né, se transmite, né, e se presta esse tipo de serviço. Então, isso é um canal de distribuição. Então, é a forma e o caminho através do qual o produto ou serviço é levado até o cliente final. E essa forma, né, se qualifica ou se classifica através dos diferentes modos de transporte, inclusive. Josiane levantou a mão, quer falar, Josiane? Não, é que eu tô falando agora, explicando agora, me lembrou que eu faço assinatura de uma caixinha que é para uns produtos, que é para o cabelo, para o rosto, para a mão, de creme para mulher. É uma caixinha que, tipo, vem 6. Ela tem muita vantagem, porque os produtos que vêm nelas são caros e vem bastante. Tipo, vem numa caixinha 6 produtos. Eu pago por mês 70 pila caixinha e digamos assim que esses 5 produtos que vem nela, só o preço desses 5 produtos, um produto é R$70, outro é 60, outro é 69. E eles fazem isso por assinatura, que daí tu só faz explica nessa assinatura o que tu usa, o que tu pode usar, o que tu não pode. E eles montam um perfil com esses produtos aleatórios que com certeza e fazem a entrega certinho 2 dias depois que batem o valor dessa mensalidade do teu cartão de crédito. E isso eu fico pensando que eles devem fazer compras dos fornecedores, dos produtos de quem eles compram,
muito grande para poder dar essa variação para várias pessoas, porque nem todo mundo que eu uso, outra pessoa pode usar. Claro. Deve ter uma pesquisa, né, de mercado para eles fazerem esse tipo de atuação, mas bem bacana, né? Um exemplo, claro, nem toda empresa consegue fazer esse tipo de proposta, né? Mas quando consegue, dá muito certo, né? Que a gente falou. Muito bacana, exemplo bacana que a Josi trouxe, né? Muito boa participação, Josi. Obrigado. Faça como a Josi, gente. Também trago aí os exemplos, né? As participações de vocês sempre que quiserem, tá? A participação de vocês é sempre muito bem-vinda. Em relação aos modos e as formas de se transportar, né? E na literatura a gente ouve nessa palavra modal ou modais, né? Nada mais é do que a forma de transportar ou o modo de se transportar algo, né? Por isso se chama de modal de transporte. Nós vamos ver ali alguns tipos mais comuns utilizados, né, de transporte, mas não são, né, portanto, tudo que existe em termos de transporte. São os mais comuns, os mais falados, tá? Vamos a eles. Nós temos aqui, gente, 5 tipos de transporte muito falados aí, e são os mais utilizados, né? Mas não tem aqui, por exemplo, né, o transporte de gases, gás natural, por exemplo, né? Gás natural veicular, o gás esse natural que é consumido, né, nos condomínios, enfim. Como é que isso é transportado? Existe um modal, tem um nome, inclusive, né, na literatura, que é o canal dutoviário. O gás é transportado por dutos, né, lá da geração, né, onde se gera o gás, ele transporta por dutos. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente recebe por duto o gás que vem da Argentina, o gás que vem do Uruguai, por exemplo, né. Esse transporte chama dutoviário. Então, como eu disse, estou citando um exemplo aqui, esses que a gente vai ver agora são os mais comuns, os mais falados, né, no geral, aí, utilizados pelas empresas. Mas existem esses outros bem específicos, né, que a gente vai encontrar presente na literatura, caso vocês vão pesquisar, né, em algum autor ou algo a mais, vocês vão encontrar esses outros tipos de modais, tá? Então, esses 5 são os mais comuns, sendo que o último deles aqui é um transporte intermodal, que faz uma combinação, né, de 2 ou mais dos outros tipos. O transporte rodoviário está aqui em primeiro lugar, tá? E em negrito aqui, inclusive porque no Brasil ele é o mais utilizado. Já vamos falar a respeito do porquê, né? Matheus levantou a mão, quer falar, Matheus? Sim, uma pergunta. Por que aqui no transporte rodoviário e coloca prazo de entrega reduzido? O que seria isso? Vamos falar a respeito. Tá? Essa questão do prazo, tem um comparativo, né? Entre todos eles, mas vamos falar a respeito já, tá, Matheus? Então vamos já, aproveitando a pergunta do Matheus, vamos falar do transporte rodoviário, tá? O Brasil fez uma escolha na década de 50, né, com o surgimento das estatais, né, e o investimento pesado numa estatal bem conhecida atualmente, né, a Petrobras, se tomou uma decisão de investir em rodovias pelo país inteiro, né? O Brasil é um país enorme, né, em termos territoriais, né, e o pensamento era, vamos fazer rodovia pelo país todo, isso vai estimular a indústria automobilística e, por via de consequência, o consumo de combustíveis. O Brasil tendo, né, uma empresa estatal produtora de petróleo, isso vai, então, ser um círculo, né, positivo, econômico positivo. Era a ideia daquele momento. Então, por isso, o Brasil tem rodovias, né, muito desenvolvidas, né? Quase que em qualquer lugar do país, se a gente quiser chegar, a gente consegue chegar através de rodovias. Com algumas pequenas exceções, né? Região amazônica, por exemplo, né? Às vezes tem que fazer, no final da viagem, uma travessia por balsa, né? Em função dos rios e efluentes que são muito
numerosos lá naquela região, né? E algumas outras localidades, região de Pantanal, uma região de Mato Grosso. Mas a grande maioria do país todo a gente chega de modo rodoviário, o que faz com que esse modal seja de grande flexibilidade nesse sentido, né? É muito fácil, é muito flexível, né? A gente conseguir chegar nesses lugares. No entanto, né, nos dias atuais, né, pela paridade, né, e a necessidade de estar próximo aos preços internacionais do petróleo, né, o combustível ele fica muito caro, né, porque ele tem impacto do câmbio também, enfim, isso faz com que o custo desse transporte se torne elevado. Né. Esse é um dos motivos, né? O preço do frete, né, o custo da mão de obra, umas outras, né, coisas relacionadas a desgaste de material e manutenção dos veículos, né, que vai elevar o custo desse transporte. O volume de cargas, né, é pequeno ou médio, comparativamente a outros transportes, por causa da limitação de tonelagem, né, das rodovias e dos veículos para transporte em rodovia, mas ele tem um prazo de entrega reduzido. Por quê? Né? Como as rodovias são muito desenvolvidas, né, o tempo que se leva para fazer uma entrega rodoviária, né, de Caxias a Porto Alegre, por exemplo, né, é curto, é pequeno, né, frente a outro tipo de modal. Se fosse fazer, por exemplo, pelo meio ferroviário, né, tem primeiro que ver se tem linha férrea ainda existente, né, entre esses dois municípios, e entre muitos não existe. Né? Transporte marítimo fluvial, comparativamente, né, leva mais tempo. Né? Então, transporte rodoviário, comparando ao ferroviário e ao fluvial, tem um prazo reduzido. Também pelas estratégias adotadas, né, pelas empresas. Então, tem empresa que vai ter lá o seu CD, o seu centro de distribuição, né, em determinadas regiões, né, e faz um transporte em grande volume para o seu CD, o seu centro de distribuição, que redistribui, né, para as micro-regiões. Então, uma indústria que existe no interior do Rio Grande do Sul pode ter seus CDs, né, na região metropolitana de Porto Alegre, na região sul, extremo sul do estado, né, e tem seus CDs lá, e faz a distribuição em grande volume, né, armazena nesses CDs, né, um grande volume de materiais, e conforme vai sendo necessário aos varejistas daquela micro-região, ele vai redistribuindo a partir dos seus CDs. Ou seja, né, o deslocamento fica curto, né, do CD até o varejista, o que torna o prazo de entrega muito reduzido. O que faz com que muitas empresas, inclusive de grande porte, né, utilizem essa sistemática de CDs através do transporte rodoviário. Como, por exemplo, a Amazon, Mercado Livre. Né? Mercado Livre, inclusive, é uma potência aqui na América Latina, né? Tem CDs espalhados, né, por diversos países da América Latina, e distribui seus volumes enormes, né, de produtos para esses CDs. Se não me engano, acho que foi, não sei se foi no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, que abriu agora, né, um grande CD aí do Mercado Livre, né, também tinha uma previsão de instalação de um CD aí da Amazon aqui pela região dos Estados do Sul, né, o que faz com que do CD para aquela micro-região haja um tempo curto de entrega, que facilita bastante, né? Nesse sentido, tá, Matheus? Não sei se respondi a teu questionamento aí. Respondeu, obrigado. Certo, obrigado. Transporte rodoviário. Pouca flexibilidade no nosso contexto, Brasil, tá? Pouca flexibilidade por quê, né? Eu não tenho, né, eu não consigo atingir várias regiões, muitas regiões não têm linha férrea, por aquela decisão ainda lá da década de 50, né? Então a gente investiu muito em rodovia e, né, as ferrovias que existiam, né, foram deixando de ser utilizadas, né, foram sendo sucateadas. Então tem pouca flexibilidade, a gente consegue chegar em poucos lugares, né? Não tem uma facilidade de atingimento de muitas regiões. Coisa que em outros países foi diferente, né? Então, decisão, por exemplo, né, no Canadá, Estados Unidos, investir nas ferrovias, né? Eles têm uma capilaridade muito grande, né, de distribuição. Então, para lá, para eles, é de grande flexibilidade. Alguns países da Europa, né, têm grande capilaridade ferroviária, então conseguem fazer, né,
uma distribuição com mais flexibilidade. No Brasil, não, né? Para nós aqui, esse tipo de transporte é de pouca flexibilidade, tá? O custo é reduzido, porque o combustível para o transporte ferroviário ele é barato, né? E faz uma quilometragem muito grande, né? Com pouco combustível também. Ele consegue transportar um grande volume de cargas, uma máquina ferroviária, né? Ela consegue transportar centenas, dependendo da potência da máquina, centenas de containers com diversas tonelagens, né? Bem superior ao transporte rodoviário, em uma única máquina ferroviária, né? O prazo de entrega é elevado. Tá? Nesse sentido, o tempo, né? A velocidade atingida, desenvolvida por esse tipo de transporte tem uma limitação. O transporte marítimo ou fluvial, alguém quer falar? No caso do trem, não tem trem que é mais rápido, por exemplo, que caminhão? Aqui no Brasil, não. Ah, mas existe, no caso. Existe. Mas para nossa realidade aqui, né, que aqui a gente está tratando, não temos ainda, tá? Não temos ainda, nem para passageiros, né? Nosso caso aqui, do nosso Transurb, por exemplo, né, região metropolitana de Porto Alegre, tem uma limitação de velocidade aí de 80 km, né? Então, até para passageiros, não chega a ser superior, né, ao que um transporte rodoviário pode atingir, né? 100, 120 km nas rodovias de alta velocidade. E isso falando em transporte de passageiro, né? Em transporte de carga, tá? É bem inferior, inclusive, né, ao transporte ferroviário. Né? Atinge no máximo 60, né, quilômetros, enfim. Até pela precariedade das nossas ferrovias aqui no Brasil, tá? Matheus, quer falar, Matheus? Sim, só para aproveitar aí o colega, que estava falando de trem, tu falou, deu o Transurb como exemplo, né? Eu tinha um colega meu que trabalhava nesse último lugar que eu trabalhei comigo, ele era de São Leopoldo. Para ele estar 8 horas no trabalho, ele precisava pegar o trem das 6h30, que demorava 1 hora e pouco para ele vir. Exatamente, Transurb é uma facilidade para nós aqui na região metropolitana em termos de transporte de passageiros, né? Mas mais em função aí dos engarrafamentos que a gente encontra, né? Do que por qualquer outra coisa, né? O estresse do trânsito, enfim, né? E é uma tendência, né? As grandes metrópoles ou grandes regiões metropolitanas pelo mundo afora, né? Tendem a investir nesse transporte de passageiros, né? Por trem, né? O subway, por exemplo, né? Trem subterrâneo, enfim. Aqui em Porto Alegre, a gente teve já um projeto interessante de transporte de passageiros, né, que era aquele... Até tem um modelo aí no aeroporto, né, da estação do trem do aeroporto até o aeroporto, né, aquele aeromóvel, né, que, enfim, não se sabe bem por que no Brasil não deu muito certo, não foi muito investido, né, mas existem outros países pelo mundo aí que usam muito o aeromóvel, né, que é um transporte barato de passageiros, e que se dá, né, de forma superior à superfície, liberando, né, as vias para os veículos. Josiane quer falar? Para mim, pareceu que a Josi tinha levantado a mão, não sei se é de antes ou de agora. Oi. Não, senhor, eu ia dizer que, falando, né, do aeromóvel, o aeromóvel, ele só, para mim, é exatamente o que tu falou. Ele só não é usado porque ele é muito barato. Não ia dar lucro para a empresa. Sim, tem esse detalhe, né? Para ele é uma coisa que sai muito em conta, o custo, tudo para ele, o custo. É mais, digamos assim, que não valeria tanto para a empresa, porque ela não precisaria cobrar tanto uma passagem. Facilitaria muito a vida. Mas sim. essa é a questão que eu acho que realmente ele não funciona por causa disso. Exatamente, né? É a questão principal aí para nós, né? Tinha mais alguém que tinha levantado a mão também, além da Josi. Obrigado pela participação, Josi. Fui eu. O Fernando?
Fala, Fernando. Não, eu ia dizer que o projeto do aeromóvel é daqui, né? E ele foi Isso. vendido para fora do país. Ele atua fora do país vendido como um projeto daqui. E é incrível, né? Como não funciona, né? Aqui no Brasil, né? Sim, exatamente, Fernando. O caso do aeromóvel, né? A Indonésia, né, comprou, né, o projeto também e lá, né, faz transporte, assim como o Transurb aqui faz transporte, né, de uma cidade para outra da região metropolitana, lá na Indonésia, né, eles fazem o aeromóvel, né, para atravessar o país lá, né, de uma cidade para outra, enfim, né, para alguns deu certo, né, pena que para nós aqui às vezes não. Levantou a mão de novo aí, Fernando. Não, mas eu acredito que tem toda uma questão também da marcha do ônibus, né? Tem todo um viés aí Interesses, por né? trás que tranca esse tipo de situação. Porque o que seria fácil a ligação entre bairros, por exemplo, é um absurdo o ônibus demorar 1 hora para vir lá da Restinga, se podia vir um trem em 30 minutos, 20 minutos. Exatamente, né? Até teve um projeto, né, de ir para a região da Restinga, né, estender aquela linha do Transurb ali, né, que para no centro, ali no porto, e fosse lá até a região da Restinga. Depois falaram em aeromóvel também, mas não desenvolveram para lá, acabaram fazendo aquele trechinho no aeroporto ali, mas uma infelicidade, né, tem tanta coisa boa, né, e realmente tem alguns interesses aí que de momento não foi adiante, mas a gente espera que as coisas mudem, né, e melhorem para frente. Vamos acreditar sempre, né? O Josué já deu nome ao nome o que acontece, né, Josué? É um grave problema nosso, né, no Brasil, né, um problema histórico aí. Mas vamos, né, como povo, população, aí vamos mudando isso aí, né, através da nossa participação, do voto, enfim. Vamos acreditar que vai mudar, né? Vamos pensar sempre no melhor. Vamos fazer as coisas acontecerem para mudar também, né? Certo, gente? Então, o transporte rodoviário e ferroviário, né? O transporte marítimo fluvial, ele tem pouca flexibilidade, porque, embora, né, nós tenhamos uma costa, né, litorânea muito boa, né, nós temos, acho que 2, 3 portos, 4 portos, né, de grande volume, mas que acaba atendendo mais esses estados da região litorânea interior do Brasil, né? Todo o restante acaba não sendo atendido, então tem pouca flexibilidade, né, por uma questão geográfica, inclusive. Poderia ser melhor se, né, os rios e afluentes, né, que cortam o país, né, fossem devidamente cuidados. Muitos sofrem assoreamento, né, não tem calado o suficiente, né, por descuido, inclusive, para ser utilizado para transporte, né? Então causa essa questão de ter uma pouca flexibilidade. O custo é reduzido pelo, né, o preço do combustível das embarcações é barato. Suporta também um grande volume de cargas, né, diversos contêineres, inclusive para transporte marítimo internacional, né? A gente tem uma tonelagem muito grande, né, suportada por esses navios. O prazo de entrega tende a ser elevado, né, comparativamente a outros, uma compra, né, de internacional, né, de alguns containers para vir de navio de determinados lugares aí do mundo vão levar às vezes até alguns meses para chegar. Mas a compra programada, pensada, planejada, né, facilita que a empresa tenha um custo mais baixo de transporte, né, e tem esse planejamento, né, ela faz as compras periódicas em grande volume, né, mesmo que demore 1 mês, 2, para chegar, né, tendo programado, isso tende a dar certo, né, muitas empresas acabam utilizando o transporte marítimo para compra planejada, tá? Claro que transporte marítimo não dá certo para compra de urgência nem de emergência, né. Josi, seria o caso das compras na China, a Josi colocou ali no chat, exatamente, né.
Então, muitas empresas aí acabam comprando, né, de container, matéria-prima lá da China, e vem de navio, né, que leva um tempo bem elevado aí, né. Às vezes, além de levar o tempo, né, da travessia no mar, né, quando vem, às vezes chega, né, lá no porto, né, lá do norte, e vem descendo lá a costa brasileira até chegar aqui em nós, no Rio Grande do Sul, que leva um tempinho um pouco maior às vezes, né, ou se vem pelo outro lado, né, não pelo Atlântico, né, mas vem pelo outro lado, vem pela Argentina, passa pelo Porto da Argentina e depois vem para o Porto do Rio Grande do Sul, tende a ser um pouquinho mais rápido. Isso, ainda depois que chega aqui tem um desembaraço, né? Tem um desembaraço da carga, né? Toda a questão de conferência, questões burocráticas, legais, enfim, né? Receita Federal, aí tem, né, as faixas, né? Caiu na faixa cinza, né? Caiu na faixa vermelha, depende da faixa que cai, a apuração da mercadoria, né? É mais detalhada até que se libere para o cliente final, né? O comprador daquela carga, enfim. Tem todo esse detalhe aí, né, Josi? Ainda mais quando é container, né? Alto volume. Matheus levantou a mão, quer falar, Matheus? Uma vez eu comprei 2 relógios naquele site lá in the box da China, né? E falava que demorava de 2 a 3 meses para chegar. Só que o demorado não é vir da China para o Brasil. O demorado é quando chega na alfândega aqui no Brasil. Tipo assim, ó, exemplo para ti, eu comprei em março, tá? Exemplo, dia 15 de março. Exemplo. Era dia 10 de abril, era dia 15 de abril, já tava aqui no Brasil. Eu fui conseguir receber em casa dia 5 de maio. Sim, um tempo elevadíssimo, né? Tanto de transporte quanto de desembaraço, né? Exatamente. Né? Excelente exemplo do Matheus aí, né? Obrigado, Matheus. Nada. Christian, quer falar, Christian? Pelo menos para mim aqui pareceu que tu levantou a mão, Christian. Não sei se tu quer falar ou foi sem querer, mas enfim, tá com o microfone fechado. Tá, Cristian, não sabemos aqui se tu quer participar, teu microfone está fechado, não estamos te ouvindo. Mas para mim está parecendo que tu levantou a mão aqui. Se quiser falar qualquer coisa ou mandar pelo chat, fica à vontade, tá, Cristian? Muito bem. Então, claro, e depois temos o transporte aéreo, né? Esse apresenta pouca flexibilidade, porque não são todas as regiões, né, que vão ter aeroportos próximos, né? O que faz com que também se eleve o custo, não só pelo próprio custo do preço do transporte aéreo, que é mais caro, mas ao chegar no aeroporto, né, tem que ter uma outra, a segunda perna do transporte, né, que se fala, que é o transporte, né, rodoviário, no caso do Brasil, né, chegou no aeroporto, tem todo o processo de desembaraço também, de carga, e posteriormente, né, o restante do transporte rodoviário, que leva a pouca flexibilidade, né, desse meio, o custo elevado pelo combustível, querosene aérea é caro, né, ele transporta cargas de menor peso, então não há como transportar um grande volume de carga, comparativamente a outros modais, e ele tem algumas limitações também, né, de tipo de material que se pode transportar. Então, líquidos inflamáveis, né, componentes químicos, né, e alguns componentes eletrônicos não podem ser transportados de forma aérea, né? Tem algumas limitações, algumas regras para o transporte aéreo, transporte de carga aérea, tá? Também que causa ele uma certa pouca flexibilidade também nesse tipo de transporte. No entanto, o prazo de entrega é reduzido, né? Porque ele é um transporte rápido, no sentido de que, vamos pegar o exemplo aí, né,
de uma compra internacional. Se vier de navio ou se vier de avião, né, tem uma diferença de prazo significativamente. Tá? Então, nesse sentido, o prazo de entrega dele é mais reduzido. Nós temos o transporte intermodal, que aí a gente até já citou, né, a segunda perna, no caso do transporte aéreo, que vai utilizar mais de um modal, né, para completar o processo de entrega. Tá? José, qual seria o mais barato no Brasil? Bom, no geral, tá, o mais barato seria o transporte ferroviário para aquelas situações em que é possível utilizar esse transporte ferroviário. A pouca malha que se tem ferroviária, né, de cidade para cidade, ou de estado para estado, e para alguns tipos, né, de mercadorias, sendo possível utilizar, ele é o mais barato, o ferroviário. Mas na ausência dessa possibilidade, a alternativa é o rodoviário, aqui no Brasil. Tá? Mas o ferroviário, com certeza, ele seria o mais barato para algumas situações. Exemplo de distribuição de safra de grão de arroz, por exemplo, que vem lá do sul do estado, né? Tem uma linha ferroviária lá do sul, né? Rio Grande, Pelotas, por ali, até aqui a região de Porto Alegre, né? Essa proximidade da região de Porto Alegre. Então, para esse tipo de produto, para esse tipo de indústria agronômica, enfim, esse é o melhor, do que encher caminhão, né, com grão de arroz e transportar pelas rodovias. Sendo possível e tendo essa disponibilidade, esse é o mais barato. Claro que a gente não tem, né, para todos os lugares, enfim, a gente vai ver, né, caminhão de arroz, né, nas rodovias por aí, Brasil afora, né, porque a ferrovia não chega em muitos lugares. Mas sim, ferroviária seria o mais barato para nós. No caso, entre rodoviária e fluvial, só seria melhor se fosse uma grande quantidade, se não teria que ter muitos caminhão, né? Isso, no caso do fluvial, né, seria também muito bom, mas ele é mais difícil ainda do que o ferroviário, porque o ferroviário tu ainda poderia mudar o plano nacional, né, de desenvolvimento para essa área. Então vamos investir agora em ferrovia. Então tem como fazer? Tem, né? A gente pode, né, produzir aí ferrovia, mas fluvial não tem como a gente criar rio ali, né, onde não tem teoricamente, né? Então ele continuaria sendo de uma pouca flexibilidade, um pouco atingimento, enfim, né? Muito embora a gente tenha aquela experiência lá da transposição do São Francisco, mas é algo muito caro de se fazer, né? Não teria como fazer esse desenvolvimento para algumas áreas aí para dentro do país, né? Mas no exemplo amazônico, tá? O transporte fluvial seria uma alternativa muito interessante, né? Porque se transporta a carga de uma forma barata, né? Mas é muito regional, né? Pensando em país, né? No todo, né? Pela flexibilidade seria o rodoviário, naquilo que é possível, né? Em termos de custo de barateamento seria o ferroviário, né? O fluvial ele é muito local, depende muito das características daquele estado, daquela região, né? No caso tu falou da Amazônia, né? A gente tem até meio que o exemplo histórico, né? Quando levaram os gados lá do Nordeste, que tinha muito, aqui para o Rio Grande do Sul até. Exatamente. A região alguma região ali de Mato Grosso e Pantanal também tem, né? Essa situação fluvial ali que ainda dá para utilizar algum tipo de transporte, mas aí, como o calado é muito baixo, né? Não consegue muita carga. Né? O calado do rio é que determina, né, a carga, o volume da carga que tu pode pôr, né? Então, como tem muito assoreamento, não é cuidado, enfim, né? Não é feito o desassoreamento desses efluentes, não dá para colocar muita carga, porque quanto mais carga, mais fundo chega, né? O calado do navio ou do transporte, né? Então, também tem esse detalhe importante aí, né? Que torna pouco flexível, né? O meio de transporte fluvial interno, né? Mas ele é bom, é barato, né? E poderia ser
otimizado, né? Mas não tem como fazer um desenvolvimento maior nele aí, né? Muito legal a participação de vocês aí, gente. Obrigado aí pelas colocações. Muito bem. Nós temos aí alguns aspectos, né, com relação ao modo de transporte, a modalidade de transporte, que precisam ser consideradas, né? Os aspectos relevantes para a definição do tipo de transporte, claro, né? As características da carga a ser transportada. Algumas cargas não poderão ser, né, transportadas por um determinado tipo de modal, como o exemplo do aeroviário, né? A condição de transporte disponível, a modalidade disponível, é aquilo que a gente vai considerar, né? Então, onde não tem alcance fluvial, não tem como fazer, né? Onde não tem ferrovia, não tem como fazer, então a condição do transporte vai ser dada, muitas vezes, pela regionalidade. O prazo é considerado, então, a depender da necessidade, né, de colocar aquele material na empresa, a gente pode se utilizar de um transporte aéreo, né, ou de um transporte rodoviário, né, ou de transporte marítimo, né, o prazo vai ser determinante nessa situação. O custo também, tá, que afeta lá o preço de venda e, portanto, o resultado. O manuseio da carga, né, os requisitos de manuseio do produto e as rotas de viagem disponíveis no mercado, tem que fazer a roteirização, né, para poder fazer o cálculo do tempo que vai levar para o material chegar, através dos transportes que vão ser utilizados, né, podendo definir, então, se a gente utilizar esse, né, fazendo o cálculo da rota, aqui não vai dar tempo, então a gente precisa fazer esse uso desse outro modal, faz o cálculo, nesse modal dá tempo de chegar com tranquilidade o material, né, sem causar quebra de fluxo no processo. Temos duas situações em termos de transporte, tá, com relação aos custos, tá? Quem é que assume os custos, né, do transporte, do seguro da mercadoria que está sendo transportada, tá? São duas as situações, a abreviação CIF e FOB se referem, né, a abreviações de expressões inglesas, que é o Free On Board, o FOB, né, e o Cost Insurance Freight, que é o CIF. O que significa no FOB? Significa livre a bordo, mas nesse tipo, o comprador, né, quem está adquirindo aquela matéria-prima, quem está comprando aquele material, né, é que assume os riscos com o transporte, ou seja, vai pagar, né, os custos desse transporte, os impostos, o seguro desse transporte. Fica embutido, né, na compra do produto, né, ou se paga no recebimento, né. Muito exemplo aqui no Brasil é quando a gente compra algo de fora, chega, né, a Receita Federal se cai na malha da Receita Federal, né, eles cobram determinada taxa lá, isso precisa ser pago, né, é pago pelo comprador, é o exemplo do FOB. Nós temos também a sigla CIF, né, que em português vai significar custo, seguro e frete, mas esse a cargo do fornecedor. Eu compro e quem vai pagar o seguro ou os custos eventuais, né, dessa entrega ficam a cargo do fornecedor. Claro que, eventualmente, né, o fornecedor vai ter, né, um produto, às vezes, um pouco mais caro em função, né, desses custos que ficam por parte dele. Tá? Então, às vezes, nem sempre, né, pagar o mais barato pelo produto significa que a gente vai pagar o mais barato pelo custo final, porque tem que considerar, né, custos de transporte, seguro, no caso do FOB. Tá? Já estamos chegando no finalzinho, tá, gente? Só vamos falar do CD e a gente já vai fazer o nosso intervalo aí, tá? Para vocês poderem fazer um lanche, enfim. CD é um centro de distribuição, ele é uma configuração regional, né? Um depósito, um armazém, onde vão ser recebidas as cargas em grande volume das empresas. Então, uma grande produtora de laticínios do interior do Rio Grande do Sul, né? Vai ter o seu centro de distribuição em algumas regiões aí pelo país, né? Envia grande volume de produção e de lá faz a distribuição para as micro-regiões, né? Um exemplo. E essas cargas, é claro, né? Chegam lá em grande volume, vão ter depois uma distribuição com pequenos veículos, né? Para os pontos de venda dos varejistas ou mesmo, né?
para lojas próprias naquelas dadas regiões, tá? Muito bem. Intervalo de 15 minutos, mas antes eu vou perguntar para vocês, antes de entrar em intervalo, vocês querem fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida ainda, algum exemplo, alguma participação que queiram fazer antes da gente fazer esse nosso intervalinho? Por enquanto, que é isso para mim. Tranquilo? Caroline colocou tranquilo ali no chat. A Luísa também colocou tudo bem. Então, gente, o nosso combinado é, né? Depois do conteúdo, a gente faz um intervalo de 15 minutos. Após esses 15 minutos, na volta, a gente faz a nossa chamada. A turma de vocês é composta de 4 chamadas, né, da filial 4. Então, na volta, já no retorno, eu só abro a câmera e o microfone e vou fazer a chamada. Então, é importante que vocês permaneçam conectados, né, não saiam da conexão, porque depois comecei a chamada, e aí vocês vão tentar voltar, às vezes demora um pouquinho, né, para reconectar, enfim, dependendo dos problemas de internet que podem acontecer, daqui a pouco já passou o nome, né. Então, se possível, né, não desconectem, permaneçam conectados. Eu só abro a câmera e o microfone e a gente já faz a chamada no retorno às 21 horas, tá? Depois da chamada, a gente vai ter exercícios no Classroom, no mesmo formato das aulas anteriores, um exercício por vez, para dar tempo da maioria fazer, se tiver dúvidas, né, vocês perguntarem, a gente interagir ainda. Hoje tem ali um exercício, né, específico sobre determinada empresa, para vocês se posicionarem ali a respeito desses processos, né, que a gente viu durante a aula de hoje, algo interessante de se observar também ali. Tá, gente? Então, até daqui a pouquinho, intervalo de 15 minutos para vocês descansarem da minha voz, né, e fazerem um lanche aí, tá? Então, só vou fechar a câmera e o microfone, e a gente retorna, então, às 21 horas, para fazer a nossa chamada e exercícios, tá, gente? Até daqui a pouquinho.